Tecnologia e elementos de máquinas. Mancal de rolamento. Nós já falamos sobre os mancais de deslizamento, onde a essência do movimento é o escorregamento ou deslizamento das superfícies, uma em relação à outra, podendo haver a lubrificação ou, no caso de alguns materiais específicos, sem lubrificação. Hoje vamos tratar sobre mancal de rolamento, ou rolamento, onde a essência do movimento é o rolar. Vamos falar um pouquinho sobre a história do rolamento, o rolamento versus o deslizamento, ou seja, uma comparação entre os mancais de rolamento e os de deslizamento, classificação dos rolamentos, entrando os rolamentos de esfera, os rolamentos de rolo e os rolamentos axial. Terminologia dos rolamentos, tipos, materiais, seleção dos rolamentos em relação à sua carga, a sua vedação, sistema de montagem, a vida nominal, a carga equivalente e a confiabilidade. Vamos comentar também um pouquinho sobre falhas em rolamento, vamos falar sobre unidades de rolamento, quais são alguns fabricantes de rolamento. Os rolamentos como elementos rolantes. A roda foi uma grande invenção do ser humano, ajudando muito no transporte e movimentação de cargas. A ideia do rolamento ela está associada com os rolos utilizados para transporte de grandes blocos, de grandes pedras nas construções lá na antiguidade. Antes da utilização dos rolos, as pedras ou grandes blocos eram transportados através do deslizamento. Posteriormente, se utilizou rolos, pedaços de madeira, tronco, galhos para fazer o transporte, onde o princípio do movimento é o rolamento, o rolar desses elementos. A construção de um elemento rolante, o rolamento, teve um pouco dessa inspiração da utilização de rolos. Ao invés desses rolos, desses elementos rolantes rolarem em uma superfície, em um terreno, eles foram colocados a rolar em uma pista circunferencial. Leonardo da Vinci desenha aqui uma espécie de rolamento onde os elementos rolantes rolam dentro de duas pistas, uma pista interna e uma pista externa. Na antiguidade, o desenvolvimento na utilização de um sistema de mancal, seja de deslizamento ou seja de rolamento, veio acontecendo primeiramente com a utilização de elementos no mancal de deslizamento que favorecesse um deslizamento mais tranquilo, sem muito atrito. Então, alguns mancais eram envolvidos com uma espécie de couro para diminuir o coeficiente de atrito. Então, aqui é um exemplo de um mancal de deslizamento de madeira. E posteriormente foi se aperfeiçoando esses sistemas de mancal de deslizamento, já dando origem em rolamentos que contenham aí elementos rolantes ainda de madeira, mas com uma forma construtiva muito parecida do que se tem hoje para esses elementos, para esses rolamentos. Qual é a vantagem entre o rolamento versus o mancal de deslizamento, o mancal lubrificado apenas ou o mancal hidrodinâmico? Baixo torque de partida e bom trabalho de atrito. Em um mancal hidrodinâmico, no início do movimento ainda não há formação de uma película de óleo separando as partes metálicas, ao contato metal com metal, por exemplo, e isso traz um desgaste no início de operação da máquina. Já no caso da utilização de rolamentos, esse desgaste pelo início de funcionamento da máquina não acontece. Um rolamento pode suportar uma carga radial e axial combinada no mesmo elemento. No caso de um mancal de deslizamento, é necessário se projetar um sistema de apoio para as cargas axiais. É menos sensível à interrupção para a lubrificação. Não apresenta estabilidade por autoexcitação. Como em um mancal de deslizamento, há necessidade de uma folga maior entre o eixo e a bucha, onde vai haver a formação de uma película de óleo, pode ser que em alguma situação esse eixo comece a apresentar uma vibração e uma instabilidade dentro desse mancal. Boa partida a baixa temperatura.
O princípio de funcionamento de um mancal de deslizamento é conter óleo lubrificante. E o óleo lubrificante tem uma propriedade muito importante, que é a viscosidade. No caso de baixa temperatura, essa viscosidade ela é alta, ou seja, o fluido tem uma alta resistência ao escoamento, uma alta resistência a fluir pelas partes da máquina. E no caso da utilização do rolamento, o princípio de rolagem e não de deslizamento faz com que se tenha uma boa partida nessas situações de baixa temperatura, mesmo que o rolamento seja lubrificado. Permitir selar o lubrificante dentro do mancal para determinado tempo de uso. Existem os rolamentos que são vedados e fornecidos, comercializados com uma quantidade e o lubrificante correto na sua parte interna, e esse lubrificante não precisa ser substituído durante o tempo de utilização previsto para o rolamento. Requer menos espaço em direção axial. Em muitos projetos de mancais de deslizamento, mesmo os mancais considerados curtos, existe uma relação com o diâmetro do eixo. Quanto maior o diâmetro do eixo, maior deve ser a largura dos mancais de deslizamento. No caso de rolamento, nós vamos ver que existe a possibilidade de usar rolamentos de grandes diâmetros para eixo, mas de pequenas larguras. E isso quer dizer, então, menos espaço na direção axial. Também há desvantagens na utilização de mancais de rolamento. Mancais de rolamento podem falhar por fadiga. Nós vamos ver algumas falhas que podem acontecer nos rolamentos. Necessitam de mais espaço em direção radial. O rolamento ocupa menos espaço na direção axial em relação ao deslizamento. Mas no caso da direção radial, na direção do diâmetro do rolamento, ele tem um diâmetro externo maior do que comparado com um rolamento de deslizamento. Baixa capacidade de amortecimento em virtude da lubrificação, maior nível de ruído, principalmente se ele vem apresentando falhas, e maior atrito. No momento em que há o funcionamento da máquina e comparar o mancal de rolamento versus o deslizamento, se há uma lubrificação hidrodinâmica acontecendo no mancal de deslizamento, o coeficiente de atrito é muito baixo, comparado com ainda o atrito de rolamento. Classificação dos rolamentos. Os rolamentos eles são classificados primeiramente em dois grandes grupos: o rolamento de esfera e o rolamento de rolos. Então, nós classificamos os rolamentos a partir dos elementos rolantes que fazem parte do rolamento. E esses elementos rolantes podem ser esferas ou rolos. Os rolamentos de esfera se dividem basicamente em rolamentos radiais de esfera e rolamentos axiais de esfera. Os rolamentos radiais de esfera suportam uma carga grande na direção radial. Já no caso, os rolamentos axiais de esferas suportam as cargas na direção axial. Os rolamentos de rolo, esses rolos eles podem ser também preparados para receber carga na direção radial ou na direção axial. Os rolamentos basicamente são compostos por um anel externo, um anel interno. Os elementos rolantes, que no caso de rolamentos de esferas são esferas, e gaiolas, que são estruturas metálicas ou de outros materiais, por exemplo, polímeros, que fazem a separação dos elementos rolantes. Os rolamentos de esfera, eles podem superar cargas na direção radial e axial. Sendo assim, eles precisam ser construídos de forma diferente. Existem rolamentos de esfera de contato radial, onde o contato é na parte centralizada da esfera. Esses rolamentos são construídos para as cargas radiais. Existem os rolamentos de esfera de contato angular, onde no caso o contato se dá em uma linha inclinada em direção à radial. Essa inclinação pode ter alguns ângulos diferentes, como 30 e 45 graus. E existem os rolamentos de esfera, que são os autocompensadores,
eles permitem um pequeno movimento angular entre o anel interno e o anel externo, possibilitando a montagens em eixos que apresentam pequenos desalinhamentos. Os rolamentos de rolo. Os rolamentos de rolo também são constituídos por um anel externo, um anel interno, uma gaiola que separa os elementos rolantes, no caso os rolos, e os rolos. O rolamento de rolo, ele pode ter um rolo cônico, um rolo abaulado, rolos cilíndricos e rolos com diâmetros menores, dispostos com ou sem gaiola, chamados esses rolos de agulha. Os rolamentos de rolo cônico são desmontáveis. Existe um anel externo que se desmonta da parte onde contém os rolos. Os rolamentos de rolo cilíndrico podem ter uma carreira, 2, 3 ou conforme a necessidade. Os rolamentos de rolo cilíndrico superam cargas apenas na direção radial, no diâmetro. Os rolamentos de rolo cônico superam cargas na direção radial e na direção axial. Os rolamentos autocompensadores de rolo, que apresentam esses rolos abaulados com perfil evolvente, eles são utilizados onde a carga axial e a carga radial são elevadas. Os rolamentos tipo agulha são utilizados principalmente onde o espaço na direção radial é muito pequeno. Então, eles superam grandes cargas, principalmente na direção radial. O espaço radial no diâmetro ocupado por esses rolamentos é muito menor comparado com outro rolamento de rolo ou mesmo com o rolamento de esfera. Existem também os rolamentos construídos ou a partir de elementos rolantes de esfera ou de rolos, que são construídos para suportar apenas cargas na direção axial, suportar uma carga na direção do eixo. Eles são desmontáveis e alguns podem ser autocompensadores. Aqui nós podemos observar o rolamento axial de rolo autocompensador. Terminologia de rolamentos. As partes dos rolamentos recebem nomes específicos. O mais importante a gente observar na representação de um rolamento aqui em corte é que o rolamento possui um anel interno, um anel externo, um elemento rolante. No caso aqui o 4 ilustra a gaiola. Pode haver alguns rolamentos que vêm com um rasgo para a colocação de anel de retenção. E esses rolamentos também eles podem ser protegidos ou vedados na lateral. No caso aqui ilustrado pelo item 5, que é uma placa de vedação. Nesse caso a vedação é feita através de um elastômero com um contato entre as pistas externa e interna. No caso de um rolamento cônico, nós observamos aqui a indicação de um rolo cônico. Existem aqui o anel externo, que é desmontável, o anel interno, que fica preso à gaiola do rolamento cônico. Existe esse ângulo de inclinação alfa. Aqui continua a nomenclatura de todas as partes do rolamento. Trazendo um resumo dos tipos de rolamento, primeiramente os rolamentos radiais de esfera. Então, como vimos, existe um rolamento de esfera rígido. Há uma construção também onde o elemento rolante, a esfera é um pouco maior e também os anéis são um pouco maior, sendo rolamentos de esfera para uma carga maior. Os rolamentos de esfera de contato angular, rolamento rígido de esfera de contato em 4 pontos e o rolamento autocompensador de esfera. Esses são os tipos de rolamento mais empregados de esfera. No caso dos rolamentos axiais de esfera, nós temos rolamentos axial de esfera, rolamento axial de esfera com uma escora simples, rolamento axial de esfera com escora dupla, ou rolamento axial de esfera de contato angular.
No caso dos rolamentos radiais de rolo, temos então os rolamentos radiais de rolos cilíndricos, rolamentos radiais de rolos cilíndricos de dupla carreira, rolamento onde os rolos são um pouquinho mais estreitos, de menor diâmetro, que são os rolamentos radiais de agulha, rolamento radial de rolos cônicos, rolamento radial de rolos cilíndricos e rolamentos radiais autocompensadores de rolo. Os rolamentos axiais de rolo podem ser rolamento axial de rolo cilíndrico, rolamento axial de agulha, rolamento axial de rolos cônicos ou rolamento axial autocompensador de rolos. Vamos falar sobre as principais características dos mancais de rolamento. Primeiramente, sobre os rolamentos rígidos ou rolamentos fixos de esfera. Como a gente viu, eles podem aparecer de uma carreira de esfera ou dupla carreira de esfera. O mais comum é o rolamento rígido de esfera de uma carreira. São os tipos mais comuns de rolamento. São de construção simples, não separáveis, capazes de operar em alta velocidades e requerem pouca manutenção. Suportam cargas radiais e pequenas cargas axiais. Possui limitada capacidade de ajustagem angular, requerendo perfeito alinhamento entre eixo e o cubo. Apresentam algumas variações, dependendo das necessidades de aplicação. Algumas variações podem ser comentadas como a folga interna dos rolamentos. Rolamento de esfera de contato angular. Esses rolamentos possuem as pistas do anel interno e do anel externo deslocadas entre si na direção do eixo do rolamento. São particularmente adequados para suportar cargas radiais e axiais combinadas. Possuem um ângulo de contato medido com relação a uma linha perpendicular ao eixo. No caso aqui, o elemento ilustrado tem um ângulo de contato em 40 graus. Rolamento autocompensador de esferas. Possuem duas carreiras de esfera com uma pista externa esférica. A pista esférica possibilita o autoalinhamento, permitindo o desalinhamento angular entre o eixo e o cubo, erros de montagem ou flexão do eixo durante a operação. Se a capacidade de carga for insuficiente, deve-se usar rolamentos autocompensadores de rolo. Rolamentos de rolos cilíndricos são os tipos mais comuns entre os rolamentos de rolos. São mais apropriados para elevadas cargas radiais. Seus componentes são separáveis, facilitando a montagem e a desmontagem. Possui pequena capacidade de suportar desalinhamento angular. Rolamentos autocompensadores de rolos. São os tipos indicados para montagens que necessitam capacidade de suportar carga radial elevada e compensação de alinhamento. Rolamentos de rolos cônicos. São adequados para suportar, além de cargas radiais, as cargas axiais num dado sentido. Apresentam os anéis separáveis, facilitando a montagem e a desmontagem. Para suportar cargas axiais em dois sentidos, devem ser montados aos pares. Rolamentos axiais de esfera. São também conhecidos como rolamentos de escora. São adequados para suportar cargas axiais num sentido. Não são apropriados para suportar cargas radiais. São de partes separáveis e de simples montagem. Rolamentos de agulha. Apresentam seção transversal fina e são adequados quando o espaço radial é pequeno. Possuem elevada capacidade de carga na direção radial. Materiais dos rolamentos. A maioria dos mancais de esfera modernos são feitos do aço AISI 5210, endurecidos a alta temperatura. Essa liga AISI 5210 é uma liga de aço cromo e endurecida até uma dureza de 61 a 65 Rockwell C. Mancais de rolamento são geralmente feitos de um invólucro endurecido de ligas de aço tipo o AISI 3310, o 4620 e 8620. Seleção de rolamentos.
Fatores importantes a serem considerados na seleção de um rolamento: o espaço disponível, as cargas que estão sendo aplicadas, sejam elas axiais, radiais, somente axial, somente radial, muita carga na direção radial, muita carga na direção radial e axial. Se há presença de desalinhamento, qual a precisão da montagem, qual a velocidade, qual as rotações. Se você deseja que há um giro silencioso, rigidez do conjunto, se pode haver um deslocamento axial. Quanto à montagem e desmontagem, há rolamentos que podem ser montados em certas posições ou para facilitar a montagem e desmontagem se prefere um ou outro tipo. E quais são os vedantes integrados no rolamento? Vamos ver cada um desses fatores de forma separada. Em relação às cargas nos rolamentos, nós vemos aqui algumas imagens dos rolamentos. Primeiramente, aqui a gente observa um rolamento de esfera. Esse rolamento ele supera uma carga radial, aqui ilustrada por uma seta de grande largura. Mas comparado com o rolamento de rolo cilíndrico, a carga radial superada por um rolamento de rolo cilíndrico é maior do que comparada com o elemento rolante esfera. Em todas as situações, um rolamento de rolo ele supera uma carga radial maior do que o elemento esfera. No caso de rolamentos axiais de rolo, podemos observar nessa imagem que todos superam a mesma carga na direção axial, mas conforme a construção, ou um formato de agulha, um rolo cilíndrico, um rolo cônico ou um rolamento axial de rolo cônico autocompensador, é possível ver que vai aumentando o tamanho do rolamento. Temos um rolamento mais estreito de agulha, comparado com o rolamento de rolo cônico, supera a mesma carga axial, só que ele é mais estreito do que esse rolamento axial de rolo cônico. Da mesma forma, comparado com o rolamento axial autocompensador, ele é bem mais largo do que esse rolamento axial de agulha, mas o rolamento de rolo cônico autocompensador axial ele também supera um pouco de carga na direção radial. Aqui a ilustração de um rolamento de esfera de contato angular supera uma carga na direção radial e também numa direção axial, nesse caso uma única direção, da direita para a esquerda, a aplicação da carga. No caso da utilização do rolamento angular de montagem dupla, supera uma condição de carga na direção radial e uma condição de carga na direção axial nos dois sentidos. O rolamento de rolo cônico também supera uma carga na direção radial e uma carga na direção axial, nesse caso de sentido único. Um rolamento de esfera rígido supera uma carga na direção radial e pode suportar pequenas cargas na direção axial nos dois sentidos. Um rolamento de rolo autocompensador também supera uma carga na direção radial e na direção axial consegue suportar cargas nos dois sentidos. Aqui um exemplo de construção de um rolamento que combina o elemento rolo cilíndrico e esfera de 4 pontos de contato. O rolamento cilíndrico, nesse caso, ele está aqui para superar grandes cargas na direção radial e o rolamento de esfera de 4 pontos de contato angular para superar as cargas nas direções axiais, nos dois sentidos. Observamos aqui também um rolamento autocompensador de esfera, em que superam uma carga na direção radial e uma carga leve nas direções axial nos dois sentidos. O elemento rolante cilíndrico ele supera uma carga na direção radial e aqui está ilustrado também uma pequena carga na direção axial. Mas os rolamentos de rolo cilíndricos não são indicados para quando há presença da carga na direção axial. Aqui outras ilustrações de formas construtivas para rolamentos de rolo cilíndrico.
Seleção de rolamento conforme o espaço disponível. Há no mercado a disponibilidade de diversos tamanhos de rolamento, por exemplo, para o mesmo diâmetro de eixo. Observamos aqui que há rolamentos de diferentes séries em termos de altura do rolamento e também na largura, seja para rolamentos de esfera, seja para rolamentos de rolo ou mesmo para agulha. Acompanhando essas séries de dimensão do rolamento, nós podemos também conhecer as suas especificações segundo as séries de largura 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E também para as séries de diâmetro, para diâmetros 4, 3, 2, 0, a série 8, a série 1, a série 9. A seleção do rolamento segundo a carga, como nós já vimos, existem rolamentos que estão mais preparados para receber cargas na direção radial ou somente na direção axial ou uma combinação. Nessa tabela a gente consegue ver os tipos básicos de rolamento: rolamento de esfera, rolamento de contato angular de esfera, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cônicos, o rolamento autocompensador de rolos. Conseguimos ver aqui qual é a capacidade de carga de cada rolamento de uma escala de 1 a 4, fazendo uma comparação entre os tipos de rolamento. No rolamento fixo de uma carreira de esfera, a capacidade de carga radial é considerada 1. Para um rolamento cônico, por exemplo, essa capacidade é considerada 2,5 vezes a capacidade de carga radial do rolamento de esfera. Como observamos aqui, o rolamento autocompensador de rolo é o rolamento que mais supera a carga radial, quase 4 vezes. Em relação à carga axial, o rolamento de esfera é capaz também de suportar uma quantidade relativa a 1. No caso de um rolamento angular de esfera, essa capacidade de suportar uma carga axial vai para 2,5. No caso de rolos cilíndricos, não há uma indicação de capacidade de carga axial. Os rolamentos de rolos cônicos suportam uma escala de 2,5 praticamente de carga radial e de carga axial uma escala de 3,5. Os rolamentos autocompensadores de rolo suportam uma carga axial na escala de 1,2. A seleção do rolamento quanto ao desalinhamento dos anéis. Podem ocorrer desalinhamentos entre o anel interno e o anel externo do rolamento devido a alguns fatores, como flexão do eixo em função da carga, imprecisão do eixo e alojamento, ou instalação deficiente ou inadequada. Quando grandes desalinhamentos são previstos, devem ser selecionados os tipos de rolamento com capacidade de alto alinhamento, como os rolamentos autocompensadores de esfera e rolamentos autocompensadores de rolos esféricos. Como aqui é observado na imagem, os rolamentos autocompensadores de esfera ou rolamentos autocompensadores de rolo permitem um pequeno desalinhamento angular na montagem entre o eixo e o mancal. Seleção de rolamento quanto à rigidez. Devido à necessidade de aumentar a rigidez do rolamento juntamente com a rigidez do eixo, como no caso de árvores em máquinas ferramentas, é comum a seleção de rolamentos do tipo rolos, em razão da menor deformação pela carga comparado com os rolamentos de esfera. Seleção do rolamento quanto ao ruído e ao torque. Os rolamentos fixos de esfera são os mais apropriados para máquinas que requerem baixo ruído e baixo torque, como é o caso dos motores elétricos e instrumentação de medição. Seleção do rolamento quanto à instalação e sua remoção. Os tipos de rolamento que têm os anéis interno e externo separáveis, como os rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos de agulha e rolamentos de rolo cônico, apresentam maior facilidade na instalação e remoção. Estes tipos de rolamento são apropriados para máquinas que tenham a instalação e a remoção do rolamento com a relativa frequência, em função da inspeção periódica, por exemplo. Seleção do rolamento pela dimensão do rolamento. A dimensão do rolamento deve considerar os seguintes critérios:
A vida do rolamento em número de ciclos e associada ao número de horas de utilização dessa máquina e a capacidade de carga de cada rolamento. A seleção do rolamento conforme a vedação integrada. Os rolamentos de esfera e alguns rolamentos de rolos podem vir com alguma placa de proteção ou uma placa de vedação. Como é observado nas figuras A e B, placas de proteção são placas metálicas colocadas entre o anel externo e o anel interno do rolamento, protegendo a parte interna deste elemento. Essas placas metálicas, elas protegem o rolamento. Essas placas metálicas ficam presas à parte externa do rolamento e não têm contato com a parte do anel interno do rolamento. No caso da vedação utilizada nos rolamentos, existe a vedação de baixo atrito e uma vedação de contato. A vedação de baixo atrito ela é utilizada nos rolamentos onde o elemento vedante é um elastômero, por exemplo, uma borracha, que é colocada junto ao anel externo do rolamento e não tem contato com o anel interno. Há diferentes tipos de vedação. Essa vedação pode estar em um lado dos rolamentos ou nos dois. Essa vedação possibilita que os rolamentos venham lubrificados com a quantidade de lubrificante e graxa. Quando os rolamentos são vedados ou protegidos, esses rolamentos já vêm lubrificados para a sua vida. Não é necessária a lubrificação desses elementos, e sim somente a sua substituição. Existe a vedação de contato. Nesse tipo de vedação, há o contato do elemento vedação com o anel interno. É uma vedação mais eficaz, protegendo as partes internas do rolamento, inclusive mantendo a graxa lubrificante dentro do rolamento para que ela também não saia e impedindo que impurezas entrem para dentro do rolamento. No caso dessa vedação de contato, o atrito entre o elastômero e o anel interno pode diminuir a eficiência no funcionamento dessas máquinas. Aqui é possível observar uma ilustração de uma montagem de um eixo na posição vertical alojado em uma caixa com dois rolamentos cônicos montados de forma um oposto do outro. Nesse caso, tem-se uma polia reguladora de velocidade e uma polia em canal V. Na parte inferior, possivelmente um sistema de acoplamento com um sistema motriz. Esses rolamentos devem suportar uma grande carga radial. Este ajuste de velocidade por uma polia reguladora de velocidade também gera uma força axial. E o próprio peso do conjunto aqui, peso do eixo, peso das polias, também gera uma força na direção axial, na direção do eixo. Por isso, a importância da utilização de rolamentos que resistem a essa carga axial. Nesse caso, a utilização de rolamentos de rolo cônico com montagem um rolamento de frente para o outro. Nesta outra ilustração é possível se visualizar um conjunto de transmissão com eixos a 90 graus. Nesse caso, observa-se a ilustração de uma engrenagem cônica transmitindo movimento para outra engrenagem cônica. Esse tipo de engrenagem gera cargas na direção radial e axial. Esse eixo na direção vertical está alojado em dois rolamentos de rolo cônico, aqui com uma montagem, um de costas para o outro, montagem direta, e esses rolamentos de rolo cônico superam a carga radial devido à transmissão de torque e a carga axial gerada pela transmissão de torque e o formato das engrenagens cônicas, além do peso do componente. No eixo onde está a engrenagem menor, o pinhão, foi colocado um rolamento de esfera rígido na parte frontal desse eixo e ajudando a apoiar um rolamento de dupla carreira de esfera.
possivelmente pela grande carga radial presente nesse conjunto. Aqui é possível se observar a montagem em um eixo. Em um dos lados do eixo, o rolamento está ajustado e apoiado axialmente no eixo, e existe uma pequena folga aqui na tampa do mancal. No outro lado do eixo, também o rolamento está apoiado no eixo, encostando axialmente no ressalto do eixo, e existe uma folga aqui no mancal. Essa folga entre a tampa do mancal com o rolamento nos dois lados possibilita que, se o eixo apresentar deformação devido ao aquecimento, por exemplo, esse eixo vai dilatar e vai provocar o distanciamento desses elementos rolantes, e se não houvesse essa folga, talvez haveria o travamento dos rolamentos, ou haveria um carregamento axial adicional nos elementos rolantes, no caso esferas. Nesse exemplo aqui embaixo, é possível notar que num dos lados do eixo, o rolamento está ajustado no ressalto do eixo e a tampa do mancal encosta totalmente, depois de fixada, no rolamento. E na parte fixa da caixa do mancal, também o rolamento encosta totalmente na direção axial e juntamente com o ressalto do eixo. Nesse caso, qualquer dilatação do eixo provocará um acréscimo na carga axial, pois devido à dilatação, esse rolamento pode ser empurrado para a direita, pressionando ainda mais esse ponto de contato, exercendo força axial no elemento rolante, a esfera. É muito importante se observar as folgas necessárias na montagem para permitir a deformação devido ao aumento ou diminuição da temperatura. Nessa imagem é possível visualizar uma montagem onde o rolamento é colocado ajustado no eixo e ainda uma bucha que faz uma fixação do rolamento no eixo, ou seja, impedindo a movimentação do rolamento em relação ao eixo na direção axial. No mancal, em contrapartida, o rolamento pode deslizar no mancal. Nesse lado esquerdo da imagem é possível observar que esse rolamento está restringido por um anel de retenção colocado no anel externo do rolamento, e esse anel impede que este rolamento venha para dentro do mancal. Para fora do mancal, ele recebe um encosto da tampa do mancal, que é presa à parte fixa da máquina. Para ajustar esse rolamento foi utilizada uma porca. Essa porca vai sendo ajustada, vai sendo apertada, retirando a folga e ajustando este rolamento. Vejam que para esse tipo de montagem há uma restrição do movimento do eixo, ou seja, o eixo não pode nem ir para a direita nem para a esquerda, pois se ele tentar ir para a direita, esse ajuste da porca e o anel vai impedir esse movimento. E para a esquerda também, se o eixo tentar ir para a esquerda, o ressalto do eixo vai empurrar o rolamento, que por sua vez encosta aqui pelo anel externo na tampa do mancal, também restringindo este movimento. Mas, se caso houver uma dilatação térmica na parte central do eixo, empurrando os rolamentos, afastando esses dois rolamentos, há possibilidade deste rolamento deslizar no mancal, evitando assim um sobrecarregamento nos mancais. Aqui também se observa uma restrição de movimento axial do eixo em relação ao rolamento, uma vez que nesse lado direito o rolamento está encostado no encosto ou ressalto do eixo, e no lado esquerdo no eixo foi colocado um anel de retenção. Assim o rolamento fica preso em relação ao eixo, e em relação ao mancal, o rolamento fica também restrito, sem possibilidade de movimento. Para o lado direito encosta na parte interna do mancal e no lado esquerdo, no caso, na tampa do mancal. Restrição do movimento axial do eixo e optando-se pela colocação de anel de retenção do eixo ao invés da porca.
Então é possível se fazer uma restrição do movimento axial do eixo, impedindo que ele se desloque para a direita ou para a esquerda, mas mesmo assim prevendo a dilatação do eixo ou uma contração, possibilitando que um dos rolamentos em um dos lados do eixo tenha o seu movimento axial. Montagem de rolamentos de rolos cônicos. Na montagem de rolamentos de rolos cônicos, geralmente feita em pares, é utilizada a montagem indireta, onde os rolamentos são colocados um de frente para o outro, ou na montagem direta, onde os rolamentos são colocados um de costa para o outro. Devido à conicidade dos rolamentos, pela presença de uma carga radial nos rolamentos, surge uma componente na direção axial. Portanto, a montagem oposta dos rolamentos faz com que a componente de força gerada em um rolamento na direção axial seja anulada pela componente gerada pelo outro rolamento. Pois, por exemplo, se a componente axial de força deste rolamento é para a esquerda e a componente axial de força deste rolamento é para a direita, duas forças de mesma intensidade e direção, mas de sentido ao contrário, elas se anulam. Então essa montagem com rolamentos de forma oposta, a montagem indireta ocupa menos espaço que a montagem direta. Há casos onde é possível se fazer a montagem indireta e há casos onde se necessita a montagem direta. Nos cubos de roda de veículos, caminhões, é frequentemente encontrada a montagem indireta utilizando rolos cônicos. Caso onde o eixo é montado no mancal e não o cubo, a ordem de montagem faz com que seja feita através da montagem direta. A ordem de montagem dos elementos, anel externo no cubo e os rolamentos, às vezes vai exigir que a montagem seja indireta ou direta. No caso de rolamentos de contato angular, é possível se fazer um arranjo de rolamentos também com a função de minimizar ou anular as forças axiais geradas pelo carregamento radial e o ângulo de inclinação do contato angular. Existe uma montagem impar que é a montagem em O. Ela oferece maior rigidez para o conjunto montado do rolamento e também vai suportar cargas dos dois lados. É dado este nome para esse tipo de arranjo, montagem em O, porque ao cruzar as linhas de contato é formado aqui uma espécie de circunferência parecida com a letra O. Um outro arranjo duplo de rolamentos de contato angular que favoreça a anulação das forças axiais e também a possibilidade de resistir carga axial dos dois lados é uma montagem em X, onde a linha de contato dos rolamentos acaba se cruzando de forma a formar um X em cada posição do rolamento. Esse arranjo então é conhecido como arranjo em X. Se há necessidade de superar uma carga muito grande na direção axial e essa carga axial ela é apenas em um sentido, pode-se fazer um arranjo duplo de rolamentos colocados da mesma maneira. Esse arranjo de rolamentos colocados da mesma maneira são chamados de tandem. Existe uma equação muito simples para se determinar o número de ciclos em milhões de ciclos do rolamento. Essa equação ela é determinada pela norma ISO 281 de 1990, onde fala que L10 é igual a C dividido por P no expoente A. L10 é a vinda nominal básica em milhões de ciclos do rolamento. C é uma classificação de carga dinâmica básica do rolamento dado em kN. P é a carga dinâmica equivalente do rolamento, que está presente no rolamento. E o A, o expoente, pode ser 3 para rolamentos de esfera ou 10 dividido por 3, 3,333 para rolamentos de rolo.
No caso, o C é a classificação de carga dinâmica que pode ser encontrada nos catálogos de rolamento. P é a carga adicionada no rolamento. Assim, é possível se estimar a vida do rolamento para uma confiabilidade de 90%. Por isso, disse 10. L10. L faz referência à palavra em inglês life, de vida, e 10 significa 10% de falha. Quando o rolamento está submetido a apenas uma carga radial, a carga equivalente P é igual a essa carga radial. No caso de rolamentos que estão sujeitos a uma carga radial na direção do raio do rolamento e uma carga axial na direção do eixo do rolamento, então essa carga P pode ser encontrada por essas duas equações. P é igual à força radial, desprezando-se a força axial, quando a força axial dividido pela força radial é menor do que uma razão de cargas entre a força axial e radial. Esse parâmetro de razão de carga E pode ser encontrado nos catálogos dos fabricantes de rolamento. No caso, quando a força axial dividido pela força radial que estão presentes no teu rolamento for maior do que a informação trazida nos catálogos para o parâmetro E, então a força P pode ser encontrado por um fator X que multiplica a força radial mais um fator Y que multiplica a força axial. Esses dois parâmetros, X e Y, também são encontrados nos catálogos dos fabricantes dos rolamentos. E nessa tabela é possível se observar quais são os parâmetros X, Y e E para rolamentos de esfera com três tipos de classe de folga: a folga normal, a folga C3 e a folga C4. Depois se comentará sobre as folgas. Perceba que para os rolamentos de esfera com folga normal, o fator X é sempre 0,56. E o fator Y varia de 2,30 até 1, dependendo da condição de força axial e a carga permitida estática nos rolamentos. Como foi mencionado, a vida L10 ela é expressa para 90% de confiabilidade. No caso, se você deseja uma confiabilidade maior do teu projeto, ou seja, que a probabilidade de falha seja menor do que 10% para o lote de rolamento, então pode ser utilizado essa tabela com o fator KR de ajuste da equação. Basta pré-multiplicar a equação pelo fator KR. O KR pode ser 5 para um percentual de falha de 50%, ou pode ser 0,21, por exemplo, para um percentual de falha de apenas 1%. Existem alguns fatores de aplicação de carga que podem ser acrescentados nessa equação, principalmente no valor de carga P. Quando existe um engrenamento de precisão, o fator de carga varia de 1 até 1,1. Um engrenamento com engrenagens comerciais de 1,1 a 1,3. A aplicação com rolamentos selados é 1,2. Máquinas sem carga de choque é de 1 a 1,2. Máquinas com carga de pequeno choque, de 1,2 a 1,5, e máquinas com carga de choque médio, de 1,5 a 3. Como vimos, os rolamentos são projetados para um determinado número de ciclos, mas caso haja algum sobrecarregamento, uma falta de lubrificação, impurezas ou ambiente corrosivo, os rolamentos podem apresentar falhas prematuras. Vamos ver algumas dessas falhas. Mesmo que utilizado corretamente, ao passar do tempo, o rolamento deixa de desempenhar sua função de forma satisfatória, devido aos desgastes naturais, podendo acarretar aumento de ruído e vibração, redução da precisão pelo desgaste, deterioração da graxa lubrificante ou escamamento por fadiga na superfície de rolamento. Durante o funcionamento, os elementos rolantes, esferas, rolos e agulhas são periodicamente carregados e descarregados, resultando em esforços variáveis, cujos módulos dependerão do número de elementos rolantes. Há vários modos de falha para os rolamentos. Os defeitos mais comuns nos rolamentos é o desgaste, a fadiga superficial e uma falha mecânica. O desgaste ele começa a partir de
pequenos descascamentos na superfície, fazendo marcas um pouco mais abrangentes no ponto de contato de cada elemento rolante e uma fase final com marcação bem maior dos elementos rolantes na pista de rolagem. A fadiga é um descascamento que ocorre devido à variação de carga e a gente vai observando um descascamento cada vez maior. A fadiga acontece devido à rotação e os elementos passarem toda vez em um ponto que já apresenta uma falha. A fadiga é um processo onde se tem uma trinca inicial e ela vai se desenvolvendo devido à variação de carga. Outras falhas em rolamento, falhas mecânicas. O brinelamento é uma depressão na pista devido a altas cargas. Goivagem, marcação na pista devido a impurezas. Sulcamento, risco na pista, choques e batidas de ferramenta. Queima por corrente elétrica. Geralmente faz um risco na superfície do rolamento e depois, com a utilização deste elemento rolante, essa trinca ela se desenvolve gerando falhas maiores. Por isso é muito importante que não se faça solda elétrica próximo dos rolamentos, pois a passagem de corrente elétrica por um rolamento pode marcar a pista do mesmo. Rachaduras e fraturas. Quando a carga é muito excessiva e o rolamento não foi projetado para essa carga, pode haver o rompimento, a quebra total do rolamento. Qualquer uma dessas falhas provoca um aumento de ruído muito grande nos rolamentos e esse aumento de ruído pode ser identificado e a partir da análise dos ruídos pode também se saber qual o tipo de falha presente nesses elementos. Aqui algumas imagens de rolamentos que apresentaram falha. Por exemplo, falha por fadiga. Houve um descascamento em forma de geada, revelando a fadiga provocada por cargas excessivas. Neste caso do rolamento angular, houve um descascamento parcial, revelando fadiga por desalinhamento. Neste outro rolamento, é possível se visualizar rachaduras e fraturas resultantes de aperto do anel sobre o eixo ou devido a sobrecargas. Nesse outro anel interno de um rolamento de contato angular, se observa escamamento em metade da circunferência da pista. A causa é uma lubrificação deficiente gerada pela entrada de fluido de corte no interior do rolamento. Então, o fluido de corte acabou prejudicando a lubrificação. Nesse outro rolamento de contato angular, houve um escamamento ao longo da pista, aqui devido a um desalinhamento na instalação. Aqui é possível se observar um anel interno de rolamento fixo de uma carreira de esfera, um escamamento na pista com os intervalos de cada esfera. Qual a causa? Impactos na instalação. Deve-se ter muito cuidado na instalação dos rolamentos. Um impacto, uma carga excessiva pode marcar a pista, uma leve marcação na pista e depois com o funcionamento desses rolamentos pode provocar falhas maiores. Nesse caso, um anel interno de rolamento de contato angular, escamamento na pista com os intervalos das esferas também mostrados a partir do impacto. Um modo comum de falhas em rolamento é a falta de lubrificação. A falta de lubrificação ou lubrificação deficiente traz uma marcação ao longo da pista como se fosse um descascamento em linha, como dá para se observar nessas imagens. Então, pela análise do rolamento depois da falha, é possível se identificar as causas da falha e conseguir substituir o tipo de rolamento, se for o caso de cargas excessivas, verificar os processos de montagem e desmontagens ou verificar as condições de lubrificação dos rolamentos.
Em muitas máquinas, principalmente máquinas agrícolas ou que se necessite uma rápida instalação, podem ser utilizadas as unidades de rolamento Y. As unidades de rolamento Y, elas são padronizadas e fornecidas com pé de apoio, com 4 furos, com 2 furos, ou com um formato específico para ser utilizado em sistemas de tensionamento de correntes transportadoras, que é essa unidade de rolamento Y. As unidades de rolamento Y, elas geralmente são caixas fundido ou até de plástico que recebem os rolamentos tipo Y. Os rolamentos Y, eles apresentam um anel externo abaulado e que são alojados também na caixa onde ela é abaulada. Isso confere ao conjunto um certo grau de ajuste e possibilidade de trabalhar com eixos desalinhados. Esses rolamentos e unidades de rolamento são fáceis de serem montados. Como é possível se observar aqui, esses rolamentos Y, eles vêm com parafuso de fixação ou com anel de ajuste excêntrico, onde é possível se colocar o eixo e ajustar axialmente o eixo. Depois de colocado o eixo na sua posição, é facilmente fixado através do aperto dos parafusos Allen, no caso desse tipo de fixação, ou por aperto de anéis excêntrico. Esses rolamentos ou unidades de rolamento Y têm uma designação específica S, mas também podem ser determinadas por uma nomenclatura bastante usual, que está associado ao tipo de rolamento e também ao tipo de fixação. Os rolamentos que têm os pés de fixação recebem a letra P inicial, então unidade de rolamento P. As unidades de rolamento com 4 furos recebem a letra inicial F de furo. As unidades de rolamento que apresentam apenas 2 furos, a inicial FL. E as unidades de rolamento que são utilizadas para o tensionamento de correias ou correntes recebem a letra inicial T. Como é possível se observar aqui, existe inclusive a inscrição no próprio fundido da caixa, onde tem a indicação de um mancal T206. T se refere ao tipo de unidade, então tensora, e 206 é a codificação para esse tipo de rolamento Y. Esse último algarismo aqui se refere também ao diâmetro interno do rolamento. Quando a gente multiplica esse último algarismo pelo número 5, temos diretamente o diâmetro interno do rolamento. Se é um T206, é uma unidade de rolamento com caixa tipo tensora que aloja um rolamento de diâmetro interno para o eixo de diâmetro 30 mm. Existem também as caixas padronizadas, que são as caixas bipartidas para serem adicionados os rolamentos autocompensadores de rolo, por exemplo. Essas caixas elas facilitam a montagem e a desmontagem e permitem que haja um pequeno deslocamento angular do eixo, já que o rolamento ele é autocompensador. Para isso é muito importante que na montagem se coloquem os anéis de encosto nas laterais do rolamento para que seja permitido esse movimento e ajuste, caso haja um desalinhamento entre as caixas de mancais. Essas caixas também apresentam vedações através de retentores, vedações laterais através de retentores, onde então é possível se adicionar graxa também aqui no alojamento. Além do rolamento dos anéis e dos retentores, os rolamentos podem ter a montagem através de buchas de fixação, que são chamadas buchas de fixação H. Aqui trazendo um resumo das unidades de mancais. Como a gente viu, a unidade de mancal F com 4 furos,
A unidade de mancal com os pés se dá pela letra P. As unidades de mancal bipartida podem ser as SNH ou com algumas outras derivações, por exemplo, SSNH, e aqui no caso, para ser utilizado como tensor, uma unidade T. Especificamente sobre a designação de rolamentos. Como a gente viu, existem alguns tipos de rolamento, ou de esfera ou de rolo, esses rolos podendo ser cônico, cilíndrico ou de agulha. Conforme é o tipo do rolamento, ele vai ter uma codificação inicial. Assim, por exemplo, um rolamento mais comum, que é o rolamento de esfera de contato radial, começa com a designação número 6. Então, sempre ao compor a designação de um rolamento, o número inicial aqui vai ser um número que se refere ao tipo do rolamento, e no caso de um rolamento de esfera, o número 6. Para um rolamento de contato angular de esfera dupla carreira, o número é 0. Para um rolamento de esfera autocompensador, o número é 1. Para um rolamento axial de rolo cônico ou um rolamento autocompensador de rolo, o número inicial é 2. Para um rolamento cônico, o número inicial é 3. Para um rolamento autocompensador de esfera, o número é 4. Para rolamentos axiais de esfera, o número inicial é 5. Para um rolamento de esfera de contato angular, o número inicial é 7. Para os rolamentos de rolo abaulado, letra inicial C, rolos cilíndricos N, NN, QJ. São as principais especificações iniciais dos rolamentos. Após o número que indica o tipo de rolamento, nós vamos ter uma série que define a largura do rolamento. E a largura do rolamento pode ser definida com uma série 8 e depois a designação de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o segundo número que vem aqui na designação do rolamento se refere à largura, e quanto maior esse número, por exemplo, de 0 a 6, mais largo é o rolamento. O terceiro número estaria vinculado à série do diâmetro. Então, para o mesmo diâmetro externo do rolamento, é possível se ter diferentes diâmetros internos, como é possível ver aqui, a partir das definições das classes 0, 1, 2, 3 ou 4, ou 9, 8, 7. Os dois últimos algarismos vão se referir ao diâmetro do eixo. Para os diâmetros de 1 mm até 10 mm, aqui se coloca o número 1, 2, se o eixo é de 2 mm, então o último número aqui é 2. A partir do diâmetro 10, para os rolamentos de diâmetro de eixo ou diâmetro interno de 10 mm até 20 mm, nós vamos ter rolamentos padronizados comerciais de diâmetro 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm e o de 20 mm. Para o rolamento de diâmetro interno 10 mm, os dois últimos algarismos são 0, 0. Para o de 12 mm, os dois últimos algarismos é 0, 1. Para o rolamento de diâmetro 15 mm, é 0,2. Para o rolamento de diâmetro 17 mm, é 0,3. E para o diâmetro de 20 mm, é 0,4. A partir do diâmetro de 20 mm, o padronizado é se ter de 5 em 5 mm o diâmetro interno dos rolamentos, a não ser que seja de uma série especial ou de um caso específico de aplicação. No caso do diâmetro de 5 em 5 mm, é fácil ser obtido a designação dos últimos dois algarismos dividindo o diâmetro por 5. Por exemplo, um eixo que apresenta 30 mm de diâmetro, 30 dividido por 5, os dois últimos algarismos serão 0,6. Se for um rolamento 0,5, 5 vezes 5 significa que o diâmetro interno é 25 mm.
Existem diversos sufixos utilizados para designar os rolamentos, principalmente em relação às suas vedações. Os principais sufixos aqui separados são os sufixos 2cs, cs2 ou 2cs2, que são referentes à vedação de contato. RS, 2RS, RSH ou 2RSH são vedações de contato de acrilonitrila-butadieno com ou sem reforço. Os 2RSH, geralmente o número 2 indica a vedação nos dois lados. Quando a indicação é apenas com letras, é vedação apenas de um lado. RSL ou RSL2, vedação de contato de baixo atrito. Quando é apenas placa de proteção, é utilizado a letra Z. Essas placas de proteção são de aço laminado estampado em um dos lados do rolamento. O sufixo 2Z é uma placa de proteção Z em ambos os lados do rolamento. Folga interna do rolamento. Embora ao manusear um rolamento é possível notar um bom ajuste e pouca folga, são peças que apresentam precisão na sua construção, na sua usinagem, eles apresentam uma folga interna. Essa folga é definida como a distância total que um anel do rolamento pode ser movido em relação ao outro. Existe uma folga interna radial e existe uma folga interna axial. Além disso, existe uma folga antes da montagem e durante a operação. Durante a operação, pode acontecer um aumento de temperatura e, como a gente sabe, quando aumenta a temperatura, há dilatação tanto do eixo como também do rolamento, diminuindo a folga interna. E alguns tipos de rolamento precisam trabalhar com uma certa folga interna. Rolamentos de esfera podem até trabalhar com folga zero ou com interferência. Quando há uma interferência na operação do rolamento, a gente diz que existe então uma pré-carga no rolamento. Então, quando os rolamentos operam com pré-carga em rolamentos, está associado com a diminuição da folga ou, no caso, uma interferência. As folgas internas nos rolamentos de esfera e alguns outros é determinada a partir da nomenclatura C. Existe uma folga normal e a partir dessa folga normal existem a C2, que é uma folga menor do que a normal, e existe então a folga C3, C4 e C5. A folga C3 é maior do que a normal, a folga C4 é maior do que a C3 e a folga C5 é maior do que a C4. Também existem folgas para os mancais de rolos cilíndricos e de agulha. Existem as folgas para os rolamentos autocompensadores de esferas. Podemos pensar na escolha dessas folgas conforme é o ajuste que vai ser proporcionado no eixo ou no mancal desses rolamentos, mas a folga operacional deve existir para alguns tipos de rolamento. É preciso se prever, no caso da montagem do rolamento no eixo por interferência, vai diminuir a folga interna do rolamento. É preciso se prever as condições de folga e interferência para que durante a operação, aumento de temperatura, o rolamento não apresente uma pré-carga se isso não seja o desejável. Então, no caso, para a condição de operação com cargas pesadas ou de choque, a folga deve ser grande. Para eixos de veículos ferroviários ou peneiras vibratórias, existe a possibilidade de selecionar então rolamentos não da série normal em termos de folga. Seria uma folga maior que a C3 ou a C4. Com cargas com direção indeterminada, os anéis internos e externos são ajustados com interferência. Nos casos motores de tração de veículos ferroviários, tratores e reguladores de velocidade de marcha, usar uma folga maior. O eixo ou anel interno recebem calor. Por exemplo, máquina de papel e secadores, mesas de laminadores,
utilizar folga C3 ou C4. Para reduzir ruído e vibração quando em giro, no caso de micromotores. Nesse caso, pode ser utilizada a folga C2, ou seja, é uma folga menor do que a normal. Para reduzir o batimento do eixo, a folga é ajustada, principalmente nos rolamentos de rolos cilíndricos de dupla carreira, C9NA ou C0NA. Ajuste livre para ambos anéis interno e externo, ou seja, a montagem do rolamento acontece de uma forma sem interferência, tanto no eixo quanto no mancal, principalmente nos eixos de laminação. Então, o rolamento deve ter uma folga menor do que a normal, no caso uma C2. As interferências de montagem, ou seja, a determinação das dimensões do eixo e do mancal, com interferência ou com folga para se ajustar os rolamentos, pode ser obedecida às orientações em relação se o anel interno é rotativo ou se o anel interno é estacionário e quem gira é o anel externo. Além disso, se a carga ela permanece sempre na mesma direção ou ela gira junto com o eixo ou com o mancal. Por exemplo, se o anel interno é estacionário, fixo, e o anel externo é rotativo, nas polias tensoras de esteira transportadora, por exemplo, rolamentos de cuba de rodas de carro. Como deve ser os ajustes? Ajuste com folga para um anel interno, ou seja, o rolamento deve ser montado com folga no eixo e existir uma interferência no anel externo, ou seja, no cubo. Os maiores fabricantes de rolamentos são SKF, FAG, NSK, NTN, a Kyoyo, a Tinken, a Nash, a Barden, a BGL, a FRM, a Burger, a FBM e o grupo FAG ou INA. Ao selecionar um rolamento é muito importante consultar os catálogos dos fabricantes dos rolamentos. Embora a especificação do rolamento obedeça à norma ISO, boa parte da descrição dos rolamentos a partir do seu código, prefixo ou sufixo, vai estar estampado no próprio rolamento. Estamos no site de um dos maiores fabricantes de rolamentos do mundo, a SKF. Nesse site é possível se encontrar diversas informações sobre os rolamentos, inclusive consultar os catálogos técnicos. O site dos fabricantes de rolamentos trazem bastante informação sobre a seleção do rolamento. Também podemos consultar as dimensões, inclusive baixar os desenhos, baixar os modelos já em 3D ou 2D. Nós podemos selecionar no site da SKF na aba Produtos, o portfólio de produtos rolamento. A partir daqui é possível se selecionar qual tipo de rolamento inicialmente a gente vai trabalhar. Por exemplo, se a gente pretende utilizar rolamentos de esfera, já aparecem aqui nessa primeira aba rolamentos de esfera e alguns tipos de rolamentos de esfera, seja os rolamentos rígidos de esfera, rolamentos da série Y, rolamentos de esfera de contato angular, rolamentos autocompensadores de esfera, os axiais de esfera ou os axiais de esfera de contato angular. Vamos começar com a seleção de um rolamento rígido de esfera, que é o rolamento mais comum. Nesse caso, ele já abre aqui a opção de selecionar rolamento a partir do catálogo, mas aqui já podemos filtrar a nossa seleção a partir do diâmetro do furo, a solução de vedação, se a gente quer placa de proteção em um lado, nos dois lados, sem vedação, ou vedações de baixo atrito e assim por diante. Um propósito específico, por exemplo, aqui para aplicação de alimentos e bebidas, no caso vai definir a lubrificação interna desse rolamento, com graxas de grau alimentício, por exemplo.
Nós podemos selecionar um rolamento a partir do seu diâmetro externo, por um modelo de aplicação, se é de uma carreira, duas carreiras, com rasgo para colocação de anel de retenção ou, por exemplo, de aço inoxidável. Podemos selecionar pela largura do rolamento, podemos também selecionar aqui se vai anel de retenção, se tem um anel externo planjado, ranhuras, enfim. Ou a gente pode colocar aqui uma designação específica já conhecida do rolamento. Vamos ver, se nós queremos um rolamento de esfera, a gente sabe que começa com o número 6. Nós queremos da série de largura 2. E nós queremos um rolamento que tenha um diâmetro de 25 milímetros. Então, 0,5. 0,5 multiplicado por 5 vai dar 25. Vamos ver o que aparece. De fato, apareceu os rolamentos de esfera. Apareceu já aqui os rolamentos disponíveis para essa designação 6205. Como é uma designação que determinou que é um rolamento de esfera rígido, diâmetro 25 e a classe de largura 2, portanto, só aparecem aqui os de diâmetro 52 milímetros e o de largura 15 milímetros. Mas o que vai mudar em todos esses rolamentos de mesmo diâmetro de eixo, mesmo diâmetro externo e mesma largura, é os tipos de vedação que ele tem. Nós percebemos aqui que há um rolamento 6205Z, é um rolamento que vai apresentar uma placa de proteção em um dos lados. Então, ao clicar na codificação, a gente já percebe que já vem o desenho deste rolamento, com as dimensões básicas deste rolamento: o diâmetro interno 25, o diâmetro externo é o 52, a largura B é de 15 milímetros. Mostra aqui a placa de proteção em um dos lados e uma série de outras informações, como a carga dinâmica básica, como a gente viu para se fazer o cálculo da vida CL, para fazer uma associação com a carga estática aqui o C0. Temos também uma velocidade limite, que é 18.000 RPM por minuto, no caso desse rolamento. Tem o peso do rolamento, a massa do rolamento, que é 0,13 kg. Tem também aqui os modelos CAD para a gente selecionar em 2D e 3D e assim baixar as informações desse produto. Temos as tolerâncias, normal métrico, P6, P5, normal e polegada, para fazer os ajustes dos assentos. Por exemplo, aqui tolerâncias e ajustes resultantes. Nesse caso do rolamento, vai indicar aqui alguns valores adequados para o assento dos eixos, sendo F5, F6, G5, G6, o H5. No caso, a gente pode escolher a classe J. Escolheu a classe J, tem aqui já a tabela que identifica para cada diâmetro de eixo uma faixa de tolerância dimensional para que se tenha o ajuste ideal na montagem deste rolamento. Então, no catálogo do fabricante do rolamento, se consegue muitas informações. O que é importante se conhecer é qual o tipo de rolamento que eu vou usar inicialmente. Os fabricantes também podem trazer aconselhamento sobre essa utilização e seleção de rolamentos, mas é muito importante a gente saber que um rolamento de esfera ele pode ser usado para as cargas radiais e também um pouco da axial, mas se a carga axial for muito grande, é importante que esse rolamento de esfera já seja de contato angular. No caso, se as cargas radiais são muito elevadas, a possibilidade de usar rolamentos de rolo deve ser considerada, e assim como cargas axiais e radiais também muito elevadas, utilização de rolamentos de rolo cônico ou rolamentos de rolo autocompensador. No catálogo é possível então se fazer a seleção do rolamento e ver inclusive as dimensões ou informações específicas para cada tipo de rolamento. Nós podemos aqui designar um rolamento, por exemplo, para o furo de diâmetro 25,
mas sem nenhuma designação específica. Então, um diâmetro de furo aqui de 25 milímetros a 25. Então, vejam que aparecem muitos rolamentos para diâmetro de eixo 25 milímetros, mudando o diâmetro externo, mudando a largura, também mudando boa parte da designação do rolamento, recebendo aí um prefixo e os sufixos, como a gente já comentou. Por exemplo, nesse caso, 2E é com placa de proteção nos dois lados. Então, alguns sufixos a gente trouxe lá no material e outros sufixos podem também ser consultados aqui no rolamento. Quanto mais sufixos tiver no rolamento, quanto mais a descrição do rolamento, a designação do rolamento sai um pouco das classes de série normais, mais difícil fica de se encontrar esse rolamento e mesmo o custo desse rolamento pode ser que fique mais caro. Então é importante se selecionar rolamentos das classes mais básicas.